Eu tenho certeza que você quer manter os seus dentes até o final da sua vida. Mesmo que você tenha 90, 100 anos, seus dentes ainda estarem aí funcionando bem, não é mesmo? Coisa mais triste é uma pessoa idosa que precisa usar dentadura. Às vezes a dentadura não para na boca, não tem osso suficiente para colocar implante. Então é por isso que nesse vídeo eu vou falar sobre quais são os fatores de prevenção de saúde bucal que são importantes de serem levados em consideração para que você mantenha os seus dentes durante toda a sua vida. Primeiro é a prevenção da erosão dental. O que é isso? Quando a gente come alguma coisa mais ácida, alguma fruta cítrica, por exemplo, bebe alguma coisa mais ácida, como por exemplo água com limão, energético, bebida alcoólica, refrigerante, tudo isso faz com que o pH da boca diminua. Isso amolece o esmalte, deixa ele mais suscetível ao desgaste. Então, nesses casos, a gente precisa fazer um bochecho com flúor para que possa elevar o pH da boca e proteger o dente para que o dente não perca minerais, para que não haja a desmineralização. Então, o que eu recomendo para as pessoas? Depois que você ingerir algum alimento ou alguma bebida ácida, ou você aguarda 30 minutos para só depois escovar os dentes, ou então você já faz um bochecho com flúor, tá? Porque o flúor é muito importante nessas situações. Se você logo em seguida já for escovar os dentes, seu dente vai desgastar muito mais, porque além do desgaste causado pela questão química, que é a erosão, também vai ter o desgaste por abrasão, desgaste mecânico. O esmalte que já estava mais amolecido, ele vai ser como se fosse varrido da superfície pela escova. Então, por isso que você tem que sempre fazer o uso de flúor ou então aguardar meia hora para escovar seus dentes. Segundo fator importante, substituir as restaurações de amálgama, aquelas antigas, acinzentadas, sabe? Tem muitas pessoas que têm essas restaurações há mais de 30 anos e não sentem a necessidade de trocar porque acham que elas estão funcionando bem. Mas o amálgama tem dois grandes problemas. O primeiro é que ele é muito tóxico, ele é uma mistura de vários metais com mercúrio. E mercúrio a gente sabe quanto que ele contamina o ambiente, né? Então imagina a sua boca com mercúrio. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto hoje porque eu estou falando mais da prevenção da estrutura do dente. Então a outra coisa que é importante do amálgama é que ele faz no dente uma força como se fosse de cunha, uma força no sentido de separar as duas metades do dente, de quebrar mesmo. Então a gente vê com muita frequência no consultório pacientes que quebram os dentes. Ou porque a restauração de amálgama é grande, ou às vezes a pessoa nem tem uma restauração tão grande, mas a pessoa tem bruxismo do sono, ou aperta os dentes durante o dia, tem uma má oclusão, uma mordida inadequada, e aí isso favorece a fratura do dente. Na maioria das vezes, esses dentes fraturam até a raiz, então a pessoa realmente perde o dente, precisa fazer implante. Então por isso que a substituição de restaurações de amálgama é tão importante. O ideal é substituir por uma resina ou por uma porcelana, dependendo da situação, da condição de cada dente. Aí isso é o seu dentista que vai te dizer qual que vai ser o melhor material no seu caso. Terceiro fator importante na prevenção de saúde bucal, ter os dentes alinhados. Eu sei que muita gente acha que ter dentes alinhados é só uma questão de estética. Claro que a estética é importante, ter um sorriso bonito valoriza muito a pessoa, mas não é só isso. Quando os dentes estão desalinhados, você tem dentes tortos, isso aumenta muito a retenção de placa bacteriana. Fica difícil escovar, fica difícil passar o fio dental. Algumas pessoas têm dente muito juntinho, vai passar o fio dental, ele desfia. Então é importante alinhar esses dentes porque senão eles ficam mais suscetíveis à formação de cárie e normalmente aquela cárie que é a pior de todas, que é entre um dente e outro, que às vezes demora para ser diagnosticada porque a própria pessoa não percebe, não vê nenhum buraquinho. E aí quando vai no dentista, o dentista vai ver, já está grande, né? E causa uma grande destruição do dente.
E além disso, pela maior retenção de placa bacteriana, acontece maior formação de tártaro. E o tártaro, se for deixado no dente, ele vai causando um problema cada vez pior, né? Ele vai indo para baixo da gengiva, ali em direção ao osso, que dá suporte ao dente. O dente pode ficar mole. Então, assim, é uma série de coisas que podem ser causadas pelo fato dos dentes estarem desalinhados. Então, fazer um tratamento ortodôntico não é luxo, realmente é uma questão importante de saúde bucal. O quarto fator importante de ser levado em consideração é a correção dos problemas de má oclusão. O que é má oclusão? É um encaixe inadequado dos dentes. Muitas pessoas até têm os dentes alinhados, eles até estão retinhos, mas eles não encaixam da forma correta. É importante que os dentes, quando a pessoa morde, todos eles encaixem de forma uniforme, entrem em contato. E também nos movimentos de colocar a mandíbula para frente, de fazer movimento para os lados, também tem outras questões importantes aí que o seu dentista deve analisar. Porque se essas coisas estiverem com problema, né, tiver algumas interferências nos dentes, alguns deles vão ficar mais sobrecarregados quando a pessoa morde. E aí, se a pessoa tem um bruxismo do sono, por exemplo, se a pessoa aperta os dentes durante o dia, esses dentes vão ter um risco muito maior de fratura, né? Eles podem quebrar, você pode ter desgaste maior nos dentes. E uma coisa que é extremamente comum, a pessoa que tem um desgaste perto assim da gengiva. Então tem muita gente que me fala que tem retração de gengiva, que tem sensibilidade, e aí eu vou olhar, não é uma simples retração, a pessoa já tem uma concavidade aqui nessa região entre o dente e a gengiva. Então isso daí não é só retração, já tem um outro nome, é chamado de abfração. O dente vai ficando cada vez mais desgastado, cada vez mais fragilizado, se não houver a proteção desse dente com resina e se não houver a correção da má oclusão. Então, isso é muito importante, tá? Tem muitas pessoas que banalizam essa questão da oclusão, do encaixe dos dentes, mas isso é muito sério. É fundamental você corrigir esses problemas se você quer manter os seus dentes na boca até o final da sua vida.